No Finanças Pessoais de hoje, contamos com a participação da EY e de Amilcar Nunes, Senior Manager da EY. A pergunta que hoje aqui lançamos para que haja uma resposta é: o que é a tributação pigoviana? Amilcar, o que é então esta tributação pigoviana? Boa tarde. De facto, antes de mais, o que é esse nome pigoviano? Parece assim uma palavra estranhíssima, mas na verdade vem do nome do economista inglês, o Sr. Arthur Cecil Pigou, que desenvolveu esta teoria. E basicamente, um sistema de tributação pigoviana é um sistema que pretende lançar um imposto com uma finalidade corretiva, ou seja, pretende induzir um operador económico a internalizar uma externalidade negativa decorrente da sua atividade. Ou seja, isto parece uma antítese, internalizar uma externalidade, mas na prática, e para simplificar, é um sistema de tributação corretiva das distorções do mercado que são ocasionadas pelo consumo ou pela produção de um conjunto de bens. E esse tipo de bens é específico? Sim, geralmente os impostos especiais sobre o consumo incidem sobre aquilo que metaforicamente se costuma dizer os impostos do pecado, portanto o álcool, o tabaco, os combustíveis, portanto, mas são produtos específicos e determinados que são objeto de incidência deste imposto especial sobre o consumo. Sim. Consegue-nos falar um pouco mais em termos de externalidades, o que é que isto representa? Claro, sim. As externalidades consistem num efeito que um agente económico causa, um efeito que pode ser ora positivo, ora negativo, mas que causa noutro agente económico em função da sua atividade e relativamente ao qual não é possível obter qualquer compensação. E posso lhe dar dois exemplos muito simples. Um exemplo de uma externalidade negativa, imagine uma localidade com um conjunto de cafés, com esplanadas, e as pessoas frequentam esses cafés e essas esplanadas porque gostam de usufruir do ar livre, etc. Mas imediatamente ao lado temos uma fábrica e essa fábrica lança fumo para a atmosfera. Ora, esse fumo vai prejudicar a atividade dos cafés, quer os utentes, quer os proprietários dos cafés. Portanto, neste caso, se não for possível obter uma compensação, ou seja, pagar uma compensação às vítimas da poluição, por assim dizer, que são os proprietários dos cafés, os utentes, clientes, então estamos perante uma externalidade negativa. Por sua vez, uma externalidade positiva há de ter o efeito contrário. E também temos um caso académico paradigmático que fala, por exemplo, de dois terrenos agrícolas adjacentes, sendo que no primeiro terreno o produtor pulveriza via aérea as suas culturas, mas o vento acaba por espalhar esse inseticida para o terreno vizinho, sem que o segundo agricultor faça absolutamente nada. Ou seja, neste caso, estamos perante uma externalidade positiva porque há um efeito indireto no segundo campo de produção agrícola. Se não é possível obter uma compensação, então estamos perante uma externalidade positiva. Porquê é que há esta necessidade de haver um princípio de equivalência associado a este tipo de imposto? Como eu estava a referir metaforicamente, ou seja, isto é um imposto sobre os impostos especiais do consumo, tentam tributar produtos que têm efeitos nefastos associados ao seu consumo. E o princípio da equivalência permite adequar, portanto, a capacidade contributiva dos contribuintes que consomem estes produtos. E se calhar também é mais fácil de se lhe der um exemplo. Por exemplo, quando falamos do imposto sobre o imposto sobre o tabaco tenta passar parte do custo social da prevenção e do tratamento do tabagismo para o fumador. Para além de que o preço do tabaco mais alto terá um efeito desincentivador, portanto, no consumo desse produto. O princípio de equivalência é isso mesmo, portanto, adequar esta capacidade contributiva ao consumo de um produto que tem efeitos nefastos. Uma espécie de princípio do consumidor pagador. É exatamente isso, ou seja, na prática isto funciona como o IVA, portanto, em termos de imposto sobre o consumo e como uma espécie de característica ad valorem, no sentido de preço, de percentagem sobre o preço final. Mas no caso dos impostos especiais sobre o consumo, temos um conjunto de bens muito bem determinado e específico, ao contrário do IVA. O espírito desta tributação não é apenas tributar, mas é também criar aqui uma espécie de justiça? Sim, chamar-lhe eficiência, ou seja, eu tenho uma destrução do mercado que é ocasionada pelo consumo ou pela produção de determinados bens. E lá está, o sistema pigoviano tenta corrigir esta destrução, mais no sentido de eficiência. Amilcar, muito obrigada pela sua explicação aqui neste espaço da edição. Obrigado, eu. Boa tarde.